O que você faz em 30 minutos? Toma um café, assiste a um episódio da sua série favorita, lê algumas páginas da nossa revista Cívico Mag, que não está aqui hoje, a nossa revista de impacto, ou tenta salvar o mundo? Eu sou Ana Luísa Prudente e este é o podcast Meia Hora de Impacto, um podcast onde empreendedores cívicos socioambientais irão apresentar suas soluções para o planeta durante 30 minutos. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar um impacto positivo no mundo. Este podcast é uma proposta descontraída para apresentar as transformações que são pensadas e realizadas diariamente aqui, gente. E hoje estamos com um convidado muito especial, que ele faz parte da comunidade, primeiro, claro. O Rogério Nogueira, nosso querido Rog, é fundador de uma plataforma de delivery, ele vai explicar direitinho, que busca relações mais justas e igualitárias, né, para os envolvidos. Para começar essa conversa, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho à frente do APP Justo. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite, Bussarello também, prazer revê-lo sempre. Sou o Rog, sou um dos idealizadores do APP Justo, que foi criado por 6 amigos que resolveram fazer alguma coisa para criar condições mais justas de trabalho na economia de plataforma. A gente ouve muito do ESG e a gente está no S, né? Aquela questão social, redução das desigualdades, e a gente decidiu criar isso porque a gente vê que cada vez mais pessoas hoje trabalham em plataformas. Tem rendas diretas e indiretas, muitos negócios dependem de plataforma. E em algumas plataformas, o segmento estava sendo monopolizado. E quando há monopólio, em qualquer área que seja, quem está no poder impõe suas regras e taxas. Então, criar uma plataforma de entregas e de delivery foi a maneira que arrumamos para conseguir trazer equilíbrio para a sociedade, relações mais justas. Então, o APP Justo é esse aplicativo que está aqui para promover relações mais justas, melhores ganhos para entregadores, restaurantes e também, claro, para os consumidores. Hoje o Rog vai encarar o desafio de responder questões sobre o APP Justo em apenas meia hora, tá, gente? Esse é o ritmo. Será que ele vai conseguir? E para nos ajudar nessa missão de pensar soluções para um mundo melhor, convidamos o grande Romeu Bussarello, investidor, mentor e partner da Startse. Romeu, bem-vindo, por favor, se apresente. Ana, muito obrigado pelo convite, um prazer debater aqui com o Roger, um empreendedor que eu acompanho de longuíssima data, e eu tenho certeza que a gente vai promover um debate e uma conversa extremamente inteligente. Vamos lá. Vamos lá, essa é a ideia. Então, sejam bem-vindos ao Cívico, né, com as apresentações feitas. Vou explicar um pouco da dinâmica que rola aqui no nosso programa, aqui dentro dessa urna, que vocês devem estar vendo, ou não, quem está só ouvindo, né? Mas a gente tem algumas demandas aqui socioambientais que enfrentaremos juntos hoje, né? Nós vamos sortear algumas das perguntas aqui e o Rog vai ter de apresentar propostas de soluções desenvolvidas pelo APP Justo. Como essas iniciativas podem ajudar, né, a resolver esses problemas? Como é que o APP Justo trabalha nesse sentido? O Romeu vai estar aqui como um consultor e também dará as considerações finais sobre as propostas do Rog. Então, Rog, você vai ter 15 minutos, tá, para responder o máximo de questões que conseguir. Após suas argumentações, aí o Romeu vai ter 5 minutos para fazer as considerações dele e as possíveis sugestões de melhorias. Beleza? Tamo junto? Então vamos nessa. Vou sortear aqui a primeira pergunta, tá? Rodando aqui. Olha aqui, vou mexer bem aqui e pegar esta. Vamos lá, vamos ver qual será esta pergunta. Eu tenho certeza que o Rog já tem na ponta da língua a resposta. A maioria das pessoas que trabalham atualmente nos aplicativos é porque estão desempregadas. Querem complementar a renda familiar ou não possuem oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Pensando nisso, o APP Justo tem algum programa ou proposta para qualificar esses trabalhadores e ajudá-los a se inserirem no mercado? Ótima pergunta. E até vou acrescentar que eu concordo em partes que a maior parte das pessoas está indo para as plataformas por falta de emprego. Com certeza existe o desemprego e as plataformas, elas são uma maneira muito fácil de você conseguir uma renda a curto prazo com muito pouco investimento, né? E claro, quando há muita oferta de mão de obra também é um prato cheio para as empresas que adoram, né? Isso. O que a gente vê aqui, o que a gente descobriu na construção do APP Justo,
que existe aquela questão do ofício. Quando a gente estava construindo o App Justo, foi entender por que as pessoas se tornam entregadoras. E eu vi uma coisa muito interessante que antigamente, um amigo, um tio, um parente pegava e falava: vem trabalhar no restaurante comigo, vem trabalhar na obra comigo, vem trabalhar na marcenaria comigo. E hoje o mais fácil de criar um ofício é: baixa o app. Né? Então sim, é por emprego e por necessidade, porque é uma alternativa muito fácil. Só que também, principalmente quando a gente está falando de pessoal de baixa renda, o caminho mais natural, está se tornando o caminho mais natural de um primeiro emprego ou de um emprego. E muitas dessas pessoas hoje em pesquisa dizem que querem continuar como entregadores, o que é bastante interessante, tá? O que o App Justo está fazendo para melhorar isso? Primeira coisa é melhorar para quem decidiu trabalhar com isso, que tem uma renda digna, que tem as proteções necessárias e tudo mais, né? Nós temos a nossa teoria da mudança, que tem alguns pilares. Hoje a gente consegue olhar para o principal pilar, que é o pilar financeiro. Então, maiores ganhos. Então, hoje o entregador ganha em média R$12 e R$20 por corrida. Nós temos outros 2 pilares desenhados que a gente ainda não consegue metrificar, que é o pilar de saúde, onde inclusive entra a saúde mental e outras coisas, e tem o pilar de educação. E educação é educação do trânsito, educação financeira e também desenvolvimento. A gente ainda não consegue ter programas nesse sentido, embora a gente tenha boas ideias lá, e a gente quer bastante fazer isso, mas o que já aconteceu de interessante é que a gente tem pessoas trabalhando no App Justo que já foram entregadores. Então isso é uma coisa. O Alan, que é o nosso líder tech, que é o nosso líder da área de logística e de comunidade, ele já foi entregadores. Poxa. Mas é um ponto muito importante, porque é para isso que a gente pensa assim, no tempo livre do entregador, ele não está dedicado o tempo todo. Será que educação ou desenvolvimento é uma coisa que pode entrar nesse momento? Essa é uma coisa para se pensar. Vamos deixar isso para as considerações aí do Romeu. Eu vou para a segunda pergunta, porque a gente tem um tempo aqui rodando. Gente, vocês estão vendo aí, acompanhando o cronômetro? Então, vamos lá, para a segunda pergunta. O Romeu vai anotando aí o que ele vai falar, né, no final. A pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que reuniu informações de grandes plataformas brasileiras, mostrou que 68% dos entregadores de aplicativos se autodeclaram pretos ou pardos e são homens, em média, 33 anos, de 33 anos, de acordo com todo o processo social histórico do Brasil. O racismo é algo presente em todas as camadas da nossa sociedade, né? Então, a gente tem aqui uma grande maioria de pessoas negras, né? Vemos com frequência a divulgação de casos de racismo contra os entregadores. Como o App Justo faz para proteger e amparar os seus entregadores em situações como essas? Pergunta interessantíssima. Nunca me perguntaram essa pergunta tão importante em nenhum dos programas que eu já participei. Então, obrigado por ela. Você trouxe que essa porcentagem ela é expressiva assim por uma questão estrutural mesmo em todos os segmentos, que o Brasil tem que mudar, né? Quanto mais a gente desenvolver todas as pessoas, maior o potencial produtivo do país, né? Então vale muito dessa oportunidade de desenvolver, ter educação básica e tudo mais. O que o App Justo faz? Primeiro, que nós somos um canal de relacionamento com a ponta, seja entregador, consumidor ou restaurante. O próprio Detran fala isso conosco. Pô, você fala com a ponta. Então, tudo que a gente puder criar de comunicação, conscientização, incentivo, é mais um canal de conscientização e de educação que pode existir. E a gente tem algumas comunicações nesse sentido. De mais tangível que a gente lançou recentemente, foi um canal de denúncia. Então, é App Justo, qualquer pessoa, a qualquer momento, entregador, entregadora, pode fazer uma denúncia de qualquer coisa que acontecer e a gente vê isso em tempo real e já vai atuar em cima, né? Então, isso é outra coisa mais importante. E a gente também lançou uma página sobre isso, né? Porque recentemente teve a pesquisa da Fairworks, que é uma avaliação de trabalho decente, uma avaliação de trabalho decente que a App Justo teve a maior pontuação no Brasil de trabalho decente, e que por causa da Fairworks a gente também desenvolveu esses processos internos. Então acho que é um trabalho grande para a App Justo fazer ainda, é um processo em construção, o Brasil, todo mundo, mas a gente está bastante atento nisso, espero mudar essas porcentagens aí. E tem uma coisa muito importante que chama muita atenção para essa questão da diferença racial. Tem
tem 2 dados no Brasil que são muito alarmantes. O primeiro, que entregadores são os principais doadores de órgãos do país. São pessoas jovens e que não morreram por questões de saúde e sim por acidente. E a segunda é que pretos e pardos são os maiores doadores de órgãos, enquanto brancos são os maiores receptores de órgãos. Muito bom, Rog. Vale reforçar os ODS que o APP Justo trabalha, né? Tem o ODS 8, que é o crescimento econômico, trabalho decente, crescimento econômico, e o 10, redução das desigualdades sociais. Muito bom. Então vamos para a terceira pergunta. Tô gostando do ritmo, hein? Rog tá bom aqui na resposta. Segundo estimativas, ao longo de um ano de trabalho, um entregador se desloca cerca de 150 quilômetros por dia e despeja até 4 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Hoje já temos algumas soluções de energias renováveis e limpas para o transporte. Quais as iniciativas de redução de carbono adotadas pelo APP Justo e como elas podem ser associadas à qualidade de vida dos entregadores? Perfeito. A gente é muito pragmático nas nossas soluções, considerando o nosso porte e tamanho que a gente consegue. Então, uma questão muito interessante é que o APP Justo não tem algoritmos. O pessoal fala, o algoritmo como funciona? Foi uma construção coletiva e uma das regras que foi construída foi junto com os restaurantes, que o ideal é que os restaurantes sejam ordenados por distância. Então, uma vez que o restaurante é ordenado por distância, não existe favorecimento, nem outras questões aí nada transparentes, a entrega provavelmente vai ser para o restaurante mais próximo. Isso fomenta a economia local e reduz a emissão de carbono. Vale destacar que, historicamente, os 3 entregadores que mais fizeram entregas na história do APP Justo são ciclistas, por conta de que, se a gente sempre está mostrando mais próximo, você incentiva muito a entrega por bicicleta, né? E atualmente varia por mês a mês, mas em agosto, 24% das entregas foram feitas por bikes no APP Justo. Então, acho que a própria questão de consciência, a questão de ordenar por proximidade já ajuda. E, eventualmente, a gente divulga algumas parcerias de financiamento de elétricos e outras coisas e tal. Isso é o que a gente tem de tangível hoje. De desejo, tem várias ideias aí. Acho que quem está no meio de entregas e deliveries tem que ter essa consciência, com certeza. Boa, temos aí mais 7 minutos, quase 8 minutos. Vamos para uma outra pergunta, porque o ritmo aqui tá bom, tá demais. Vamos lá. Estima-se que o Brasil tenha mais de 1,2 milhão de entregadores de aplicativo. Segundo pesquisa da Locomotiva, cerca de 47% dos entregadores declararam trabalhar mais de 10 horas por dia e 17% fazem uma jornada diária de mais de 12 horas de trabalho. Isso sem falar nas condições que eles realizam suas atividades, sem equipamento de segurança, sem direitos trabalhistas e recebendo valores mínimos pelas entregas. Como o APP Justo pretende dar melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os seus entregadores? E qual a sua principal proposta para combater a desigualdade? Perfeito. Agora eu vou consumir os 7 minutos aí. Brincando. Primeiro, fazer um statement aqui que o APP Justo nasceu para combater a exploração. Esse é o motivo da nossa existência, tá? E você falou de 1,2 milhões de entregadores, são 32 milhões de pessoas que hoje trabalham para plataformas. Pessoas e negócios têm renda direta e indireta. Então, gente, discutir melhores condições na plataforma é discutir o futuro do emprego no Brasil. Tá? Então, o que a gente faz para resolver as questões de condições de trabalho, que foi tudo que a gente pensou no primeiro ano de construção do APP Justo. A primeira coisa é devolver a autonomia dos profissionais autônomos. Então, é uma plataforma que não tem subordinação algorítmica, né? Então, autonomia é a palavra-chave aqui pra gente. Então, o prestador de serviço define o valor do próprio serviço. O prestador de serviço pega o serviço que quer, trabalha quando pode. Não há punição se não ficar disponível. Ainda mais no emprego onde você não está, aquele horário das horas 6, mas você está ganhando quando você está se locomovendo, né? Então, tem que repensar tudo isso em termos de políticas públicas mesmo. Sobre condições de trabalho, como eu falei, a gente teve a maior pontuação da Fairworks, que é uma pesquisa de trabalho decente que acontece em mais de 40 países. E daí o que a gente faz? O que é trabalho decente? Boa remuneração. No APP Justo, o entregador ganha hoje, em média, R$ 12,20 por corrida. Isso chega a ser de 50% a 100% a mais do que em outras plataformas. E por que isso é possível? Porque a gente inovou no modelo de negócio. A gente está fazendo uma nova disrupção num segmento que já houve uma disrupção. Só que é uma disrupção social, com um modelo que a gente chama que só é bom quando é bom para todos. Então, a gente, para ter maiores condições, a gente reduziu o ganho do intermediário
que é a plataforma onde a gente viabilizou que restaurantes ganhem mais, porque aqui no App Justo eles não pagam mensalidade, nem taxas abusivas. Sem taxas abusivas, ele consegue cobrar menos do consumidor. Então, o consumidor aqui economiza mesmo sem cupom, tá? Dessa maneira, ele consegue valorizar o entregador. O entregador no App Justo fica com todo o valor do serviço. O App Justo não tira nada do entregador, então, melhores condições nesse sentido. O entregador recebe no dia seguinte. Nós somos a única plataforma que eu tenho conhecimento que paga no dia seguinte. Então, se você está falando de renda, de mudança social, isso ajuda muito. Todas as corridas têm seguro de acidente, todo mundo é MEI, então são várias questões. Então, quando a gente fala de melhores condições, a gente está falando de MEI também, porque ele está contribuindo para a Previdência, ele tem a questão de contribuir para o SUS e tudo mais. Então, é um olhar muito completo, né? A gente olha muito a questão do tempo dele, da proporcionalidade, tudo isso é condições. E quando a gente pergunta para o entregador o que eles mais gostam, e a gente acha que a resposta primeira vai ser, eu ganho mais por corrida, na verdade é o respeito. Eles falam muito isso, a gente se sente respeitado, valorizado, porque aqui todo o acompanhamento é humano, tem suporte humano, não tem bloqueio automático, tudo passa por uma tratativa humana e num tom de voz muito respeitoso. Então pode existir problemas, acontecem problemas, só que a gente vai tentar entender e ouvir o restaurante, o entregador e o consumidor e chegar aí num denominador comum com um tom muito melhor. Então isso também são melhores condições, né? Então são em vários sentidos as melhores condições que a gente promove. Uau, bom, temos ainda 3 minutos. Vou correr aqui porque a gente, acho que ainda vale pegar aqui uma perguntinha. E uma última informação do Trabalho Decente. O App Justo lançou uma página que está no site do App Justo, que é appjusto.com.br/trabalho decente. Também tem um link na home, que tem tudo que a gente tem em relação ao trabalho decente e o acompanhamento dos dados, ganhos, tudo em tempo real, com bastante transparência. Show! Será que dá? A economia de plataforma é a atividade econômica e social facilitada por plataformas, que são tipicamente estruturas de vendas ou de prestação de serviços que utilizam tecnologia online. Esses métodos têm apresentado uma maior experiência e conforto para os consumidores, gerando também um impacto econômico que criou alguns monopólios, principalmente no campo de delivery. Qual a estratégia utilizada por vocês para competir com os concorrentes? Você acabou de falar aí várias questões que vocês fazem diferente. Primeiro, eu reforço a importância de ter um olhar social para as plataformas, para o futuro do emprego nosso, das nossas familiares, de todo mundo. Tá? É um problema tão grave quanto o clima. Se a gente não resolver agora, todo mundo corre o risco de ver cenas como Charlie Chaplin no tempos modernos ali sendo só uma engrenagem num todo, né? Tira totalmente a autonomia da pessoa e vira só uma engrenagem. Então, sobre concorrência, a gente gosta de pensar a concorrência como uma coisa muito, como equilíbrio, como conscientização. A gente não gosta de pensar como concorrente. Precisava uma alternativa para trazer equilíbrio para o mercado. O sucesso do App Justo, sim, vai fazer uma pressão para que tenham melhores taxas e relações mais justas no segmento. Mas a gente não vê como concorrente, a gente está fazendo o nosso melhor para ter a melhor solução possível, com a melhor qualidade possível, com os maiores ganhos possível, e o crescimento, se Deus quiser, vai ser uma consequência. Mas a gente não entra com essa cabeça de concorrência, não. Sim, de alternativas. Muito bom. Temos 1 minuto e 40. Tá gostando, né? O meu tá aí só cenando aí a cabeça. Vamos tentar mais uma. Então, a última aqui, rapidinho. Na CPI dos aplicativos, realizada entre 2021 e 2022, os aplicativos foram acusados publicamente de não revelar com transparência e de maquiar os dados sobre as relações de trabalho, horas trabalhadas e valores pagos aos entregadores. O App Justo possui um portal de transparência ou relatórios atualizados e públicos com esses dados? Acho que você já falou isso, né? Falei e vou falar muito mais, né? O App Justo tem 5 compromissos chaves, né? Um deles é a participação de querer ser cooperativa de plataforma, outro é preço justo, e um deles é transparência. Para a gente ter uma democracia equilibrada, para a gente ter pessoas preocupadas e participando da sociedade, para a gente ter políticas públicas de qualidade, precisa ter transparência. Então, o código-fonte do App Justo, ele é aberto, nós somos open source, para tudo que a gente fala, que a gente tipo, desde a taxa, tudo, qualquer pessoa vai lá e confere no código, né?
E também a maior comprovação de que a gente não vá se corromper e aumentar taxas amanhã, porque se eu estou prestando um bom serviço, mesmo tendo código-fonte livre, pessoas vão fazer. A gente tem transparência com todas as pontas, grupos de WhatsApp, a gente manda informação de equilíbrio de rede, a gente, para todos os investidores, que nós temos mais de 30 entregadores que se tornaram investidores da AppJusto, mais de 50 restaurantes que se tornaram investidores da AppJusto e mais 900 pessoas que são investidores da AppJusto. Tem os relatórios abertos, eles recebem todo mês. Então a gente acredita muito na conscientização, na transparência, até a página de trabalho decente como uma maneira de transformação mesmo. Nossa, demais. Olha aí, 2 segundos. Você foi realmente o campeão até agora de respostas rápidas, certeiras. E agora eu vou passar a bola. Uma pena, acabou, porque a gente pode ficar aqui conversando mais, mas agora está com você, Romeu. Agora é a sua vez de dar as suas considerações finais sobre as soluções e tudo que a gente escutou aqui do AppJusto. Roger, parabéns aí pela tua trajetória. Conheço o teu trabalho de longa data. Os teus desafios são enormes. Mas quando se fala em inovação, primeiro você inova, depois você regulamenta. Então, se a gente começasse uma operação como essa do zero, não daria para sair com ela regulamentada. Nós temos dificuldades em ter um padrão de inovação quando você regulamenta primeiro. Então, primeiro você inova e agora vem toda essa questão da regulamentação. Eu li recentemente um estudo muito, muito profundo sobre o perfil e as curiosidades do mercado de aplicativos. 86% dos trabalhadores de aplicativos não querem mais voltar para o mercado formal de trabalho. Não querem mais voltar para o mercado formal. Olha que interessante. Por quê? Porque eles têm flexibilidade. Desses 86, 42% tem uma outra atividade paralela. Então ele não é exclusivamente um entregador ou um motorista de aplicativo. Ele tem uma outra atividade paralela. Então, se você analisar esse profissional que trabalharia numa empresa com toda a regulamentação do CLT, com 13º, com todo o arcabouço social, ele ganha muito mais do ponto de vista líquido, mas não tem toda essa proteção social. Mas eles têm uma coisa que eles valorizam muito, que é a flexibilidade. Olha, eu posso trabalhar sábado, domingo, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu quero dedicar aí aos meus prazeres e entretenimentos pessoais. Isso é fundamental. E essa turma se acostumou, e depois que você se acostuma, uma mente uma vez expandida, jamais volta a seu estado normal. O indivíduo teria dificuldade em voltar para o mercado. Não estou falando todos, estou falando de 86% declararam que não querem mais voltar, não querem mais voltar. É o que a gente escuta também, né? Porque às vezes a gente ouve ativistas achando que todos esses entregadores estão descontentes. Não, eu converso com muita gente que fala, eu estou contente, estou feliz, quero continuar. Claro, todos nós que somos pessoas privilegiadas, nunca estamos contentes com os nossos rendimentos. Todos nós queremos ganhar mais no nosso dia a dia. Eu, quando era executivo, eu achava que eu merecia mais. Ainda bem, porque essa ambição ela é positiva. Agora lembre-se, quando você analisa do ponto de vista do Brasil, quando esses aplicativos surgiram, lá em 2013, 2014, o Brasil já estava em crise. Fazer 10 anos, Ana, que nós estamos em crise. O Brasil não cresce. O PIB do Brasil não cresce. Não cresce. Esse ano a gente vai ter um crescimento. Eu acho que tem uma perspectiva boa de crescimento nos próximos anos. A hora que o Brasil tiver um crescimento de 2,5%, 3% de forma regular, 2 ou 3 anos, as empresas vão ter que pagar mais, porque o consumidor também vai estar disposto a pagar mais, porque a renda melhorou, né? É que nós, enquanto brasileiros, também estamos com a renda compactada. A hora que o Brasil crescer, esse ano cresce 2,5%, ano que vem cresce 2,5%, 3%, pronto. Você começa a ter dificuldades para encontrar pessoas, e quando você tem dificuldades para encontrar pessoas, você tem que remunerar melhor, e aí você começa a ter uma relação justa. Eu trabalhei muitos anos na construção civil, e muitos funcionários da construção civil não querem mais trabalhar na construção civil, porque ele não quer acordar às 5h30, às 4h30 da manhã para ir para uma obra, trabalhar 8 horas, muitas vezes submeter a ambientes hostis, e ele prefere ser motorista, entregador, né? Então, a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo, né? Então, não é o futuro do emprego, é o futuro do trabalho. Jean-Paul Sartre falava o seguinte: o homem é condenado a ser livre.
todos nós, né, gostaríamos de ser livres, mas em virtude do contexto social é impossível. Mas essas plataformas todas, elas nos permitem a ter uma relativa liberdade. E parece-me que essas pessoas estão gostando. Vide a pesquisa, não é o que eu acho, né? É o que foi feito aí, uma pesquisa com mais de 5 mil profissionais que trabalham com aplicativos. Eu acho isso espetacular, espetacular, né? E, por último, eu queria concluir dizendo o seguinte: esse ecossistema que você falou, olha quantas empresas novas emergem por trás da indústria de aplicativos. Então, você pega a Mutu, que é essa empresa que faz entregas com motos elétricas, né? Então, o entregador paga R$170 por semana. Pode ter aumentado, eu vi a última vez, faz uns meses atrás. R$170 por semana, Ana. Ele aluga uma moto, está incluso IPVA, seguro, manutenção e recarga de bateria. E é um veículo 100% sustentável do ponto de vista de uso de combustível. Era uma empresa que não existia, é uma empresa nova. Aí você tem a indústria das bicicletas elétricas, como você citou, e bicicletas hídricas. Claro, nem todo mundo ainda está acessando, mas é uma questão de tempo, vão acessar. E também essa indústria não existia. Aí você tem os tuk-tuk, começam a aparecer, né, Ana? Você que é pinheirense, a gente começa a ver aqui em Pinheiros a indústria do tuk-tuk, carros elétricos para fazer entregas tanto de comida como de e-commerce, né? E como de transporte de pessoas. Agora acabou de descer em São Paulo uma empresa chamada Grilo, é uma empresa que fabrica tuk-tuks em Porto Alegre, que está chegando em São Paulo, também estão circulando muito aqui pelo bairro. Então, olha quantos negócios emergem, né, em torno de propostas como a sua. Né? Todas elas têm uma proposta verde, uma proposta mais consciente, de alguma forma conectada e associada com as ODS. Né? Então, temos que parar de reclamar e ver como é que as coisas melhoram. Eu acho que essa discussão que está tendo agora no Congresso para regulamentar, eu também sou a favor. Eu acho que tem que ter condições um pouco mais razoáveis de trabalho, mas não pode viabilizar. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando eu ouço aquela história que tem que colocar todo mundo na CLT, você imagina colocar, hoje tem entre motoristas de aplicativo e motoristas de entregadores de apps de comida, tem aproximadamente 1.900.000, batendo quase 2 milhões. Você imagina colocar 2 milhões de pessoas numa CLT, é inviável. Aí perde o consumidor, novamente você passa a ter monopólios, como você tinha no passado, destrói toda uma economia, e ninguém perguntou para esses entregadores né, se eles querem ou não querem. Às vezes a gente deixa de perguntar para eles. Todo mundo vai reclamar. Isso não é do ser humano. Não estou contente, eu não pago, não tenho uma remuneração justa. É verdade. Né? Mas eu já ouvi tanta gente falar que foi a melhor coisa que aconteceu na vida. Então também a gente também tem que ponderar. Mas sou a favor de regulamentar algumas coisas, sim, para que todos tenham uma vida da mais digna. E isso passa por um crescimento econômico do país. Se o Brasil crescer, automaticamente todo mundo vai pagar mais, os aplicativos vão pagar mais, nós como consumidores também vamos querer pagar mais. Sim. Tem a indústria das consultoras que vendem cosméticos. Quando o país está ruim, elas vendem mais. Quando o país está bem, elas não vão mais vender cosméticos, porque elas vão ter um emprego formal e não vão mais ter tempo para fazer venda de cosméticos. Né? Então, infelizmente, os últimos 10 anos, o Brasil não ajudou. E as pessoas tiveram que se atirar para essa situação. E bem-vindo o capitalismo, né? Lei da oferta e da procura. Quando você tem mais pessoas do que emprego, é natural que você acabe sendo... Alguém vai aceitar e você vai aceitar porque a oferta de emprego de trabalho não está disponível. Quando você tem um crescimento e tem uma oferta maior de trabalho, naturalmente você também tem muito mais competência, muito mais condições de exigir condições melhores. Essa foi a vida ao longo das nossas vidas, né, Ana? Como profissionais. Sim. Quando o mercado estava bom, as promoções surgiam, os aumentos salariais surgiam. Quando o mercado estava ruim, você ficava quieto e falava, segue o jogo. Então, eu estou muito otimista que nós devemos ter aí alguns anos bons, porque basta, né? Foram 10 anos, de 2013 até 2023, são 10 anos que o Brasil não cresceu. Não cresceu. Com pandemia. Nós não tivemos crescimento. Se você analisar a média, eu diria que nós tínhamos decréscimo na economia, nem acréscimo. Né? O Brasil não teve crescimento positivo de PIB. Então, isso favorece ao empregador. Mas eu acho que agora, com a melhoria, lembrando que hoje a taxa de desemprego no Brasil, ela está em 7,9%.
quase que pleno emprego, tá? É quase que pleno emprego. As Né? plataformas ajudam. Ajudam, porque movimenta toda uma indústria paralela que às vezes a gente não enxerga como essa que eu falei. São de bicicleta. 32 milhões de pessoas trabalhando em plataformas. É uma discussão maravilhosa. Eu desculpa, porque eu vou ter que interromper pelo ritmo aqui, pelo tempo, porque essa é uma discussão gig economy, a gente pode falar, e eu acho que esse é o ponto aqui do Meia Hora de Impacto, é ativar também uma reflexão. Muito bom, Romeu, que você trouxe tudo, porque nada é só um lado, né? Sim. A gente tem que olhar e falando de equilíbrio, então a gente tem esse momento aqui, eu acho que sai desse encontro, dessa conversa, com uma reflexão boa para pensar assim, como é que a gente equilibra de forma que a gente não deixe realmente a economia estagnar, né? Nem as pessoas de fora, como a gente inclui todo mundo nesse crescimento, né? Que isso que eu acho que é o importante. A gente está falando do ODS 8, né? Aqui, né? Do crescimento econômico, trabalho decente, porque tem que ser, né? Você quer flexibilidade, mas você quer também, né? Uma vida digna, né? Então, para encerrar, eu queria agradecer, né, a participação de vocês e dizer que o tempo do podcast acabou, mas que essa discussão continua, como eu falei aqui, né? E que vocês mantenham aí toda essa conversa que existe, né? Romeu e Rog. Mas eu queria que vocês falassem um pouco também como é que foi esse encontro aqui, né? Nesse momento aqui, com essas perguntas. Como é que você se sentiu, Rog? Eu me senti muito bem, porque foram perguntas que eu queria muito ter sido perguntado um dia. Então elas foram interessantes, foram mais amplas, dá margem pra gente estender muito a conversa e estar nesse ambiente aqui que é o Cívico, onde a gente faz parte já há algum tempo, nós somos um dos negócios sociais que estão aqui, é sempre bom, aprendo muito, me energiza, então esse podcast faz parte dessa jornada cívica aqui, então obrigado pelo convite, Ana. Eu também quero parabenizar, eu adoro estar no Cívico, eu sou embaixador do Cívico, o melhor hub de impacto social do Brasil, converso sempre com gente maravilhosa quando eu venho aqui, e toda vez que eu venho aqui, eu saio daqui com um senso patriota mais apurado, porque eu vejo que tem saída, tem possibilidades de nós melhorarmos o país quando nós temos ambientes como esse que proporcionam a possibilidade das pessoas colidirem, das pessoas trocarem, e eu acredito muito na inteligência, muito. Inteligência do grupo. É mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Não tem mais silêncio ou gênio pensando, né? E aqui é um local de cooperação, cocriação, cooperação, né? E a Ana é uma grande líder aí que entende muito bem essa dinâmica desses novos tempos. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Rog. Obrigado. Sucesso para você. Parabéns aí pela tua trajetória. É sempre bom falar com você. É a força da comunidade, né? E vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Sigam, conheçam mais sobre o App Justo, né? Essa incrível solução que está aí sendo desenvolvida e que está tendo essa oportunidade, né? No momento que a gente espera, como o Romeu falou, que o Brasil vai crescer, né? Então, que bom. Também convido vocês para conhecer o Cívico, né? Essa comunidade, como foi falado aqui, né? Que é de impacto, de empreendedores, ativistas de impacto cívico, socioambiental. A gente fala que aqui o futuro é possível, o futuro que inclui todo mundo, né? Não só alguns. Então, muito obrigada. Eu sou Ana Luísa Prudente. Esse foi o podcast Meia Hora de Impacto, o programa produzido pelo estúdio Cívico by Podspace, e visite o nosso site www.civ-co.com e acompanhe a gente nas redes sociais cívico@cívicobr. Até a próxima.